Na história do povo de Deus, vemos homens e mulheres extraordinários, pessoas que confiaram suas vidas ao Deus vivo e triunfaram em suas trajetórias. Mas é fato que a Bíblia não deixa de mostrar os erros e fracassos de seus personagens. Neste vídeo, você aprenderá sobre a vida de Ló, o sobrinho de Abrão, e como suas escolhas influenciaram a história de sua família. E se você gosta de aprender sobre os personagens bíblicos, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e likes ajudam a dar relevância ao nosso conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para estar sempre informado do conteúdo do nosso canal. Nossa história começa ainda na Mesopotâmia, na cidade de Ur, onde Abrão e Ló moravam. Deus, em sua soberania, comissiona Abrão para sair do meio de sua parentela, a fim de herdar uma terra para a qual o Senhor o guiaria. Com o falecimento do pai de Ló, Terá, pai de Abrão, sai de Ur em direção ao povoado de Harã, com Abrão, Sarai e Ló. Aos 75 anos da vida de Abrão, o mesmo abandona o povoado de Harã e vai em direção à promessa e chamado divino. A Bíblia relata que em toda essa trajetória, Ló esteve junto de seu tio. Ló esteve junto de Abrão desde Ur até Betel, onde ocorreu um episódio envolvendo os servos de ambos, o qual culminou na separação de suas caravanas. Os dois estavam com tanto gado e tendas que a terra onde estavam não podia mais sustentá-los. E a partir disto, os pastores de Ló e Abrão contenderam entre si, sendo necessária a intervenção de Abrão para resolver aquela situação. Vejamos o texto de Gênesis capítulo 13, versículo 8 ao versículo 12. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Como podemos ver no texto, Ló escolheu para si a campina do Jordão, e armou suas tendas próximo à cidade de Sodoma. Após algum tempo em que Ló habitava em Sodoma, uma batalha ferrenha entre os reis da coalizão de Quedorlaomer, rei de Elão, e a coalizão de Berá, rei de Sodoma, aconteceu no Vale do Sidim. Uma batalha de 4 reis contra 5, sendo os vencedores os reis de Elão, Goim, Sinar e Elazar. E por consequência, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, e os bens das cidades derrotadas foram tomados, incluindo nisto Ló e sua família, seus servos e também animais. Ao saber do ocorrido, Abrão reúne 318 homens capacitados para a batalha, e durante a noite vence a luta contra Quedorlaomer e sua coalizão, recuperando assim a Ló, sua família e seus bens. É justamente neste episódio que Abraão se encontra com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mas sobre ele falaremos em outro vídeo. Avançando um pouco na história, a partir de Gênesis 18, 3 anjos visitam agora a Abraão. Neste momento seu nome já havia sido trocado pelo Senhor. Com efeito, Deus revela a Abraão o juízo que está prestes a executar contra Sodoma e Gomorra. Imediatamente, pensando em seu sobrinho Ló, Abraão intercede ao Senhor Deus. Vejamos o texto de Gênesis 18, 23 até o versículo 26. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, tiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor:
Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Esse diálogo acontece até a redução de 10 justos na cidade. Mas a verdade é que nem isso existia em Sodoma. Aqui vemos a paciência e a misericórdia do Senhor em ação, em poupar o ímpio em virtude do justo. Ao final da tarde daquele dia, 2 anjos vieram a Sodoma ao encontro de Ló na porta da cidade. Este recebe os anjos em sua casa, mas antes de se deitarem para dormir, os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló com a intenção de abusar dos visitantes que Ló recebeu. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Vemos nesse texto que Ló está tão desesperado que comete o absurdo de oferecer suas filhas para aplacar a ira e a devassidão do povo da cidade de Sodoma, sendo necessário a intervenção dos anjos que cegaram os homens da cidade para que não encontrassem a porta da casa de Ló. Os ministros de Deus vão executar o juízo contra a cidade e ordenam que Ló parta para não perecer no castigo de Sodoma. Vejamos o texto de Gênesis 19. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ainda em Gênesis capítulo 19, versículo 24 ao 26, vamos ver o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida em uma estátua de sal. Após a destruição das cidades e a perda de sua esposa, Ló habitou com suas filhas em Zoar, mas receou ficar na cidade, e partiu para um monte próximo e habitou em uma caverna. É importante percebermos que a família de Ló estava com pensamentos e costumes referentes a Sodoma. Devido a isso, suas filhas arquitetaram um plano para embriagar seu pai, e ambas se deitaram com ele, gerando assim 2 meninos, frutos de um incesto. A filha mais velha gerou Moabe, ancestral do povo moabita, e a mais nova gerou Ben-Ami, ancestral dos amonitas, ambos os povos que no futuro seriam inimigos dos israelitas. No Novo Testamento, vemos o nome de Ló ser citado pelo Senhor Jesus em um sermão de cunho escatológico, onde o mestre compara os dias de Ló com os dias de sua vinda no final dos tempos. O apóstolo Pedro cita Ló como sendo um homem que vivia afligido em ver e ouvir o que acontecia em Sodoma. Mas a realidade da história de Ló nos revela que, mesmo afligido pelos atos ímpios da cidade, Ló não a deixou. Isto foi demasiadamente prejudicial a todos que estavam debaixo de seus cuidados. Por fim, a história de Ló, sobrinho de Abraão, nos ensina que a maldade humana pode atingir níveis extremos, mas a bondade e graça de Deus está atuando sobre todos os que abrem seus corações para o Deus que é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Este foi mais um estudo do canal Cristo em Nós, sempre falando da Palavra de Deus. Nos ajude compartilhando os vídeos e dando um like para fortalecer o canal. Para receber mais conteúdos como esse, ative todas as notificações. Deixe seu comentário com sugestões dos assuntos que desejam estudar. Um forte abraço a todos.